material para entregar para cliente, a gente tem uma gráfica. Imagino. Ó, agora entramos ao vivo no Facebook, meninas. Começou. Hello. Rafa vai observar lá, Noite. ver se entrou ali. Se vocês... Ó, já estamos ao vivo, é tudo de verdade, né? Gente que tem criança em casa, tá tudo funcionando normal. As casas da gente são normais, né? Nada demais. Ó, aqui no meu já entrou, Rafa. Vou ver se entrou mais. Tá. Agora entramos ao vivo. Rafa vai observar. Ó, já tá retumbando aqui. Deixa eu só baixar. Daí ele observa. E eu tô com hoje um gurizinho que tá muito ansioso para estar na volta. Isso que ele passou grudado comigo o dia inteiro. Acho que esse é o problema, né? Não pode ficar grudado, que fica pior às vezes, né? Gurias, para valer, já estamos ao vivo para todo mundo aí no Facebook. É um prazer estar nessa quarta-feira aqui com elas, conversam. A gente reestruturou nosso projeto, né? Que começou como uma ideia só de vir abrir a janela e fazer um bate-papo aberto. E aí a gente começou a perceber da conversa com todo mundo que podia ir evoluindo algumas coisas. A vida a gente evolui, né? Ou elas conversam também, tá nessa caminhada. E a gente abriu a série Autocuidado, porque a gente percebeu que para sermos mães, mulheres, empreendedoras, poderosas, a gente tem que se cuidar. E nada melhor que a gente trazer, né, uma convidada especial que entende muito de autocuidado, né? Pode trazer uma experiência, uma história bacana para a gente. Eu sou a Camila Kersh, sou consultora aí do DocFK Consultoria. Trabalho ajudando empresas e pessoas a melhorar seus resultados, né? Principalmente através das ferramentas de gestão, né? Que é o que a gente mais utiliza. A gente planejamento da vida funciona. A gente acertar ali quais são os nomes das palavras, a gente consegue trabalhar em busca desse resultado. Minha amiga Vivi, que faz parceria comigo aí, vai se apresentar um pouquinho. A gente já fala com a Aline. Calma aí, segura aí, Aline. Já vamos passar para a tranquilo. Boa noite, gurias. Tudo bem? Boa noite. Que legal, Aline, bem-vinda. Boa noite. Obrigada. É uma alegria para a gente poder compartilhar a tua história num mês tão especial que é o Outubro Rosa, né? Um mês que nós nos sentimos responsáveis em alertar as mulheres, em nos despertar, inclusive, porque às vezes a gente acha que fiz há pouco tempo, preventivo, não preciso fazer. Então, para nós vai ser muito construtivo, eu tenho certeza. Eu sou Viviane Atarão, Aline, moro em Caxias do Sul, já há 10 anos. Eu e a Camila temos uma amizade aí longa de mais de 10 anos, porque nós trabalhamos juntas na RBS, a gente foi multiplicadora de treinamento juntas lá, e a gente brinca que é da RBS para a vida, né? A gente seguiu. Eu também tenho 2 filhos, mas eu já tenho um filho homem de 19 anos e um pequeno de 9. E o meu de 9 anos é irmão de parto da Manu, da Camila, que eles nasceram no mesmo dia. Legal. Só que o Kaique nasceu de manhã e a Manu nasceu de noite. Eles têm, acho que 12 horas, eu acho, de diferença, né, Camila? De parto. Foi muito engraçado, assim, a gente saber que estávamos grávidas juntas, depois ligamos uma para outra para contar que o bebê tinha nascido, e só surpresas legais, assim, positivas. Que amor, que legal. Eu também sou empreendedora, eu e meu esposo temos uma gráfica, eu estou engatinhando em consultorias, treinamento e desenvolvimento, eu já sou especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas, eu sou formada em gestão de recursos humanos e passei em algumas empresas, multinacional, importação, me especializei em treinamento, então, e desenvolvimento de equipes, e foi nesses bate-papos de ânsias pelo que fazer, vontade de compartilhar com as nossas experiências,
quando iniciou a pandemia, eu e a Camila começamos a trocar muitas coisas, saber como é que uma estava, o que estava fazendo. E aí eu falei de um treinamento que eu estou construindo para vendedores de alta performance. E aí ela disse, vamos compartilhar essas coisas, vamos conversar, que tal fazer uma live? E começou essa live de curiosa, de saber o que as pessoas estavam fazendo, de contar como é que estava sendo as mães em casa. E a gente gosta de falar pouco, a gente quase não tem assunto nunca para falar. Então surgiu esse nome muito querido que nos invadiu. Foi o Elas Conversam, né? Perfeito! Então, toda quarta-feira elas conversam, porque se deixar a gente conversa de quarta a quarta, não tem outra, né? Nós estamos, então, aqui em Caxias, fomos abraçados e adotados por essa cidade, que por mais calor que tenha feito nos últimos dias, tem sempre uma brisa mais amena. Mesmo assim, soube de casos que ontem teve pessoas que desmaiaram no centro de Caxias, passaram mal por causa do calor. É uma satisfação, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, humilde convite de vir contar um pouco dessas vitórias, dessas alegrias as surpresas que às vezes não são tão agradáveis, mas o quanto isso pode ser transformador na vida. E eu tenho certeza que essa live de hoje vai ser muito compartilhada. Tem várias amigas que disseram, nossa, eu quero escutar essa menina, quero saber o que legal! Que a gente cutuca, manda para os grupos, né? Que quarta-feira tem gente que fica mandando WhatsApp para nós e chamando no Face, dizendo, quarta-feira eu estou esperando, o que vai ter na próxima quarta. É muito legal, a gente está muito feliz. Dentre todas as coisas que nós somos apaixonados a fazer, o Elas Conversa, eu tenho certeza que vai ter vida longa, porque cada vez mais a gente tem ideias, a Camila traz coisas legais, surgem curiosidades que a gente gosta de compartilhar, e às vezes de uma conversa surge uma pauta aí. Então, sinta-se em casa, Camila, por favor, apresente a Aline e segue o baile aí na nossa conversa. Aline, na verdade, essa casa é tua, as janelas são abertas para ti hoje. Tem uma história bacana para compartilhar, não só da questão do diagnóstico e da cura, graças a Deus, mas também dessa caminhada que foi, dessa reconstrução. A gente traçou vários paralelos nas nossas conversas. Então, primeiro, traz para a gente quem é a Aline, como é que tu te identifica aí nos teus papéis, porque, na verdade, quando a gente se apresenta, a gente fala quais papéis que a gente está assumindo, né? E depois a gente troca um pouco dessa questão, como é que foi a tua experiência, o que a gente pode contribuir para as pessoas, alertar, chamar atenção, né? E a gente faz essa conversa junto aí, porque é bem isso. Elas conversam, então fica à vontade, por favor, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, então, gurias. Boa noite para quem nos assiste. É um prazer, uma felicidade estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite e quero também dar os parabéns para vocês, porque vocês foram muito criativas e eu acho que nesse momento da pandemia é isso mesmo que a gente está precisando, né? Se reinventar e ter coisa boa aí para ouvir. E Elas Conversam perfeito, né? Porque mulher se junta, sempre tem assunto que não tem fim, né? Então, o nome ficou perfeito. É verdade. Então, o meu nome é Aline Geneves, eu sou psicopedagoga, faço 44 anos agora, dia 31 de outubro, e sou mãe do Davi, um menininho lindo de 9 anos, cheio de energia, que foi coleguinha da Manu, né, filha da Camila, na Bizuca, na escolinha. Foi lá que a gente se conheceu. E tenho um trabalho voluntário na comunidade do bairro Santa Teresa. Nós realizamos ações sociais na comunidade. Sou voluntária também na ONG Camaleão, professora, e também estou aí na atividade, me reinventando nesse momento. E como a Camila falou, eu encarei aí um diagnóstico de câncer de mama em 2016. Não sei se eu conto a história, Camilo, se vocês vão
me perguntando como é que Pode vai ser. Pode ficar à vontade, como é que foi esse momento, o que aconteceu, porque eu imagino assim, a gente comentou, mas não tem como a gente explicar, a gente brincou, meio que parece a pandemia para todo mundo, né? A gente acha que eu vou lá fazer um exame de rotina, de repente para tudo. O que aconteceu, Aline? Como é que foi isso para nós? Conta. Então, eu tinha acabado de completar 40 anos, né? Isso foi em 2016 e eu estava num momento bem legal assim da minha vida, estava cuidando da alimentação, fazendo exercício, estava tudo legal no trabalho, com a família, sabe? Tudo assim, um momento bem bacana. E o que acontece? Eu já faço ecografia mamária desde os 30 anos, porque minha mãe teve câncer de mama. Então, eu já tenho todo esse cuidado, né? Exato. E desde cedo já cuidava, já tinha essa preocupação. Fazia o autoexame, né? Lá uma vez por mês, 15 em 15 dias, e sempre tive esse cuidado da ecografia. A partir dos 40, então, foi indicado a mamografia, né? Como eu já tenho esse histórico de câncer de mama na família. E na minha primeira mamografia, né, com os 40 anos, então, foi encontrado um câncer de mama, tá? Ele era um nódulo bem pequeno, graças a Deus, eu tive, né, a bênção de descobrir bem no início. Mas, gurias, quando eu recebi ainda na clínica aquele indicativo, olha, né, a médica já falou durante o exame, há uma suspeita bem grande, né, de que esse nódulo seja maligno, a gente pede para que imediatamente tu procure o teu mastologista, entre em contato. Ali não tem como não dizer que o mundo para, né? Então, peraí, o quê? Câncer? Mas eu tô bem, tô ótima, eu me sinto bem. Como assim câncer? Né? Então, a partir dali, como é que eu vou dizer? Iniciou uma nova trajetória na minha vida. Né? Então, procurei meu médico, fiz uma biópsia, foi de fato constatado. E aí venho cirurgia, eu realizei uma mastectomia bilateral, e na própria cirurgia da retirada das mamas, eu já coloquei as próteses. Então, foi um processo muito doloroso, foi uma recuperação difícil, né? Mas, ao mesmo tempo positiva, porque eu não tive o impacto de ficar sem as mamas. De não ver, né? De não se ver sem as mamas. Exatamente. Uma das coisas mais fortes também acontece. Porque vamos dizer que para nós mulheres, né, o peito é muito nós, né? Muito nós mulheres. Então não sofri esse impacto. Mas, por outro lado, sofri bastante dor, né? É um tipo de cirurgia, assim, bem invasiva. E daí, depois dessa recuperação, então, eu iniciei a quimioterapia, né? Mas antes disso, gurias, é muito importante, assim, que eu fale duas coisas, né? Primeiro, a importância do autoexame e do exame preventivo, né? Que uma coisa não pode se desligar da outra, né? Tem que ser as duas coisas sempre. O autoexame ali uma vez por mês, a gente separar um momentinho ali no banho, levantar o braço e fazer com todo cuidado, perguntar, né, para o ginecologista como é que a gente deve realizar esse tipo de autoexame. Mas o exame preventivo, mesmo que tu não sinta nada, nenhum sintoma, eu não sentia nada, né? Estava me sentindo bem, não tinha nada de diferente indicando. Então, fica esse alerta desse cuidado, realmente, como vocês falaram no início, que nós temos que ter né, com a gente. A gente não pode deixar a prevenção, que ainda é o melhor remédio, né? E segundo, gurias, que para eu chegar aonde eu cheguei, foi um processo bem difícil. Eu sofri bastante,
No início, assim, foi muito doloroso. O Davi, na época, tinha 5 anos. Então, o câncer ainda tem muito esse estigma, né, de sentença de morte, embora não seja mais assim, né? As coisas mudaram muito, graças a Deus, né? Nós temos excelentes tratamentos e resultados muito bons, e prognósticos excelentes, né, de cura para o câncer atualmente. E no caso do câncer de mama, um fator fundamental é que ele seja descoberto no início. Então, por isso é tão importante a prevenção, né? O autoexame e o exame preventivo anualmente ou conforme a recomendação médica. Esse processo para ti, Aline, né, do impacto... A prevenção realmente... Tá cortando. Não sei se está cortando a internet da Camila ou é a minha que está cortando. Eu tô te ouvindo, Viviane. Tá. Te ouço perfeitamente. Esse processo, né, Aline, eu já trabalhei, tive uma colega, tive amigas que tiveram diagnóstico de câncer de mama, pessoas que vinham fazendo já o acompanhamento, o preventivo regularmente dentro das recomendações dos médicos, e de repente, numa próxima consulta, eis que é pega de surpresa, porque se tu está fazendo regularmente o acompanhamento médico, a gente tem na cabeça que está protegida disso, né? A gente Sim. É que nem um seguro, tu não está isento que isso aconteça, mas quanto mais cedo, o menor impacto que isso vai causar no tratamento, na rotina que vem, né, pela frente. E isso, Sim. com certeza, mudou totalmente a tua rotina, né? Tu tinha um planejamento de vida e aquele momento se estagnou algum projeto que tu tinha para tu se voltar a um projeto de sobrevida daí, né? A sobreviver a esse ponto de exclamação que foi te colocado naquele dia. Quando eu tive o Kaique tem 9 anos de idade, quando eu tive o Kaique, estava falando até para a Camila hoje de manhã na reunião de pauta, sempre eu faço o preventivo, e eu senti um nódulo numa dos meses, né, de autoexame. Fui no meu ginecologista, ele pediu uma eco mamária, e na minha cabeça já estava um turbilhão de coisas que eu estava sentindo. E eram vários nódulos que eu senti na mama. E aí ele brincou comigo, né? Quando eu fiz a eco mamária, ele disse: tu, quando foi para a fila para vir para a Terra, tu entrou várias vezes pedindo vários nódulozinhos na mama, mas não é nada. É leite cristalizado que eu tenho, que acontece em algumas mulheres e tudo mais. Mas isso já, para mim, foi um impacto tão grande que eu queria buscar já um mastologista, já queria buscar um outro tipo de médico, queria ter outros pareceres médicos, né? Sim. Como é que foi a tomada de decisão na tua vida? Porque, assim, eu sei que é uma tomada de decisão, né? De relatos, de depoimentos de mulheres e de homens mesmo, que eu já conversei, que teve câncer de próstata, mesmo que tenha sido um tumor de próstata benigno. É a tomada de decisão. Não, eu quero encarar isso de peito aberto, as pessoas se escondem. Porque tem um momento aquele da negação, né? Exato. Olha, um pouquinho para nós como foi isso. É exatamente como tu falou, Viviane. Tem um marco, né? Um momento ali que tu toma uma decisão e mira no futuro, na cura e na vida. Como eu disse anteriormente, eu sofri muito, eu tive muito medo da morte. Eu só enxergava o Davi na minha frente e chorava, e vem aquela sensação da grão de areia, que tu é só mais uma no universo, e eu nunca me perguntei assim, por que comigo? Por quê? Porque eu estou no mundo, pode acontecer comigo, sim, né? Pode acontecer com qualquer um de nós. Mas eu não posso te negar também que teve a espiritualidade me ajudou muito,
né? Quando eu tive assim um encontro com Deus, e eu olhei para o meu filho, olhei para a minha família, e entendi que o primeiro passo quem tinha que dar nessa história toda era eu, as coisas mudaram completamente de figura. Ali eu passei a me sentir forte, né? O que eu tenho que fazer? Vamos lá, é cirurgia, é quimioterapia, então bora lá porque eu quero viver, né? E vou ficar boa, e eu creio que eu já estou boa e já estou curada, eu quero tirar isso, porque isso não me pertence. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, dessa positividade, dessa fé. E uma coisa que mexeu muito comigo, que me causou muita dor, foi ter perdido o cabelo, né? Eu soube, os médicos já me colocaram assim, né? Numa das primeiras consultas, Aline, a químio de câncer de mama faz perder o cabelo mesmo, né? Não, dali 15 dias o teu cabelo vai começar a cair. E o meu cabelo, eu acho que de toda mulher, né? A nossa marca registrada. Eu tinha um cabelo imenso, muito loiro, e o meu cabelo era muito eu, sabe? Sem vaidade, sem futilidade, né? Mas era. Então, aquilo para mim foi um golpe tão grande que eu preferi não pensar, né? E aí eu falei com o meu marido e com o meu filho, que foram assim os meus grandes parceiros, e disse, vocês vão rapar aí o meu cabelo, e a gente vai fazer isso rindo e brincando, porque isso é o início da cura, né? Então, vai cair, que caia mesmo, que vá tudo embora, que depois venha tudo novo, né? E daí foi, perdi cabelo, iniciei a quimioterapia. Hoje em dia, a quimioterapia ela já não é mais aquele bicho de 7 cabeças de antigamente, né? Que as pessoas ficavam de cama vários dias. Então, hoje em dia, eles têm um coquetel de medicamentos que nos garante que a gente não tenha tanta náusea. Tu fica em casa, consegue fazer as tuas coisinhas, claro, te preservando, te cuidando um pouquinho mais, né? Mas muitas pessoas, inclusive, trabalham. Eu não trabalhei porque eu sou professora, né? Trabalho em escola, então, pelo risco da imunidade, eu achei mais seguro ficar em casa. Mas, a partir dali, embora eu tenha uma família muito legal, meus sogros cuidaram de mim, o meu marido ali, o meu filho, né? Amigos, todo mundo sempre do meu lado, mas eu me sentia sozinha, sabe? Eu me sentia solitária nessa caminhada. E aí tu começa, né? Internet, a minha cunhada me apresentou uma amiga que tinha passado também por um câncer agora não lembro se era útero ou ovário, que foi a Dai, que foi aí a primeira pessoa que me deu a mão aí nessa caminhada, e me apresentou a Casa Camaleão, né? E aí entrei na internet, adicionei no Facebook, comecei a conversar ali com a diretora da ONG, e veio um convite para eu participar de um calendário da ONG Camaleão, né? Anualmente tem esse calendário, então 12 mulheres posam, né? Cada uma para o mesmo ano. Olha, é demais, assim, é algo realmente muito legal. E ali essas mulheres contam a sua história, né? Como é que foi passar por esse processo. Uma coisa parecida com o que eu estou fazendo aqui com vocês agora, né? E lá, gurias, nesse momento, eu comecei a recuperar a minha autoestima, né? Porque, embora eu estivesse com fé positiva e tal, com o amparo da família, eu estava dentro da concha, né? Eu me olhava no espelho, careca, e eu não me reconhecia. Aquela não era a Aline que eu conhecia, né? Aquela Aline sem sobrancelha, sem cílios, sem cabelo, fazendo uma quimioterapia, né? Passando por um tratamento muito violento. Não era eu, né? Mas quando eu encontrei essas outras mulheres que estavam passando por situações parecidas com a minha, eu vi que eu não estava sozinha,
E estava todo mundo ali, vivendo, querendo viver, criando filho, cuidando da família, querendo voltar a trabalhar, chorando juntas, rindo juntas. E quando eu me maquiei ali para posar para as fotos do calendário, e eu me enxerguei ali careca, linda, poderosa, sabe? Eu descobri que ali estava nascendo uma nova Aline. Então, que eu não precisava mais recuperar aquela. Eu nem queria mais aquela mesmo. Eu queria essa, mais forte, sabe? Cheia de poder, cheia de garra. E, olha, gurias, foi assim, chegar lá na onda, um renascimento. É como a gente fala nessa onda agora da pandemia. Eu precisei realmente me reinventar. Juntar os meus tacos, os meus pedaços, né? Dar a mão aí para essas mulheres maravilhosas, né? Para todo mundo lá da Casa Camaleão, o terapeutas, a diretora Flávia, as minhas amigas que são irmãs, e descobrir, sim, que existe vida depois do câncer. Né? Então, se vocês deixarem, eu vou falando, gurias, me cortem. Me Não, guria, é assim, eu vou dizer, a gente conversou segunda, assim, né, com mais calma, né, e eu fiquei muito pensativa com várias coisas, assim, me lembrei, assim, do que a gente falou, dessa questão do diagnóstico, a gente trazer isso para público, seja, eu brinquei em outras lives, a gente não sabe hoje o nosso alcance, né, a princípio são os amigos dos amigos e tal. Como a gente está falando de internet, e eu acredito muito que a gente vai viver muitos e muitos anos, então provavelmente alguém lá no futuro vai dar de cara com essa live, porque alguém compartilhou, e vai poder, de repente, escutar uma história bacana, e vai estar, de repente, num momento que está recebendo alguma resposta que não é, talvez, a mais feliz no momento que a gente recebe, como foi a pandemia, né? De repente, todo mundo lá, dia 15 de março, todo mundo para casa, porque nós vamos fazer quarentena, 15 dias em casa. Aqueles primeiros 15 dias foi quase uma lua de mel, né? Ai, vamos ver filme no meio da tarde, comer pipoca, nananã. De repente, aqueles 15 dias viraram 30 dias. E aí agora já fazem 7 meses, a gente não tem ainda, na verdade, o prognóstico deste período de vida que a gente vai ter, né? Tudo é muito incerto. E quando tu foi falando, assim, na segunda-feira, foi me trazendo várias coisas desse período que a gente está passando e o quanto a gente pode ajudar outras pessoas que de repente estão lá chateados. A gente sabe que aumentou muito o número de depressão, de ansiedade. A gente sabe também que, em especial aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem uma taxa de suicídio relativamente alto. A gente também teve um aumento nesses casos, né? Eu até comentei com as gurias que, na verdade, a pandemia tirou, né, o band-aid de cima de uma grande cicatriz que a sociedade está vivendo, e a gente tem que achar como, né? Como a Aline falou com muita propriedade, né? Fé, crença, e aí a espiritualidade não está ligada a uma religião, está ligada a uma fé. Eu escutei final de semana, gurias, que eu queria compartilhar com vocês, que fé, ela é assim, ó, do ladinho do medo. Elas estão quase de mão dadas, porque ambas a gente não enxerga. A gente acredita nelas mesmo sem ver. Então, às vezes, a gente tem que escolher se eu vou dar mais foco, botar luz no medo ou na fé. É isso que vai fazer, talvez, a virada de muitas pessoas passar por alguma situação que está passando. Eu acho que é justamente essa tomada de decisão que a gente está falando tanto agora, né? Eu acho que quando tu decide isso, faz toda a diferença e muda completamente o contexto, né, de qualquer história. A gente se preocupa, a gente faz planos, né? A gente está sempre fazendo planos. E daqui 6 meses, porque daí, quando eu entrar em férias, e daí a gente vai viajar, e a gente vai para tal casa, em tal lugar, vai tal dia, volta tal dia. Gente, nós não temos controle de nada. E que bom que não que a gente não tem esse controle, porque a gente tem a melhor coisa, que é o presente.
o dia de hoje, o agora, e a gente não liga. Eu acho que essa pandemia ensinou muito, né, isso para a gente, para as famílias, para as mães, para os filhos, para os pais, para todos nós. Eu já tinha aprendido um pouquinho disso durante a quimioterapia. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha escolha, eu tinha que passar por aquilo e pronto, sabe? Sem saber exatamente que dia ela ia terminar, né? Sem saber quando é que o meu cabelo ia voltar. Então eu escolhi não ficar sofrendo ali, e agora eu tô careca, quando é que o meu cabelo vai voltar? Eu tô careca porque eu tô curada. Eu tô careca porque eu tenho a oportunidade de fazer um tratamento e estar viva. Então, vamos curtir esse momento, sabe? Mergulhei lá na ONG Camaleão, que é uma ONG que trabalha a autoestima contra o câncer, e conheci muita gente, me envolvi em muitos projetos, comecei a exercer o voluntariado lá na ONG, e isso me deu muita força, muita garra, e eu trago até os dias de hoje, quero levar para sempre, para todo sempre. Tu sabe, Aline, porque eu acho que é isso que dá energia pra gente, né? Ouvindo tu falar, assim, eu lembro de coisas que a gente... esse momento realmente que a gente está vivendo agora, bem como a Camila e tu falaram, eu estava escutando esses dias uma palestra online, e aí ele dizia, a pandemia veio, para tirar esse band-aid que a Camila falou, né? Veio para aflorar o que uma sociedade muito rasa, muito sensível, muito mascarada, vinha tentando mostrar o que realmente não é, né? Então, a gente tem a mania de fazer isso que tu mesmo falou, né? De achar que a gente tem o controle de tudo. E valorizar e pensar sempre no que amanhã eu vou fazer, na viagem, no presente de comprar, não o presente que nós temos agora, que é a maior dádiva que a gente tem do nosso Deus, seja lá em qual fé e crença que a pessoa tenha, né? A maior dádiva é o presente que nós temos, o hoje realmente. E as pessoas não olham para isso. Olhar para o presente parece que é olhar para si, olhar para dentro. E isso é muito difícil no ser humano. Hoje de manhã eu e a Camila falamos sobre isso, a falta de sensibilidade que o ser humano hoje vive, a falta de tempo para o próximo, a falta de... Tu está com a família, mas tu não está com a família. Tu está no emprego, mas tu não está satisfeito com o emprego. Tu está com aquela roupa, mas tu não está satisfeita. Tu está com este cabelo, mas tu não está satisfeito. Tu está com aquela barriguinha ou com aquela perna que não está satisfeito, até que te tirem isso, mesmo que seja provisoriamente, que te tomem emprestado provisoriamente. Nós fomos tomados emprestado a liberdade de ir e vir. Mas quem sabe seja uma provocação de uma força maior, um estopim chega, parem com isso, né? Vamos realmente olhar o que é preciso olhar. As pessoas agora estão querendo completar uma carência que é do sair, do consumismo. Tá, estão olhando para dentro de casa? Estão, mas será que estão olhando para dentro da sua casa? O seu interior? Ou estão olhando para dentro da sua casa material? Tem um post eu não sei se é a turma do Snoopy ou se é a turma da Mônica, que um pergunta assim pro outro, e aí, como é que tá a vida? Tô numa correria danada, tô fazendo isso, fazendo... Tá, e a vida? Como é que tá a casa? Tá, e a casa? A tua morada? Tu tá conseguindo organizar a tua bagunça interna? Porque o que o Leandro Carnal falou numa palestra, num curso que eu participei dele online, ele disse, só vai vir à tona... As pessoas antes não visitavam suas famílias porque não tinham tempo do trabalho, agora não visitam porque tem a pandemia. Isso é só desculpa. Até quando a gente vai dar desculpas, né? Até quando a gente vai negar para o real? Eu não consigo visitar as pessoas, eu não posso ficar visitando meu pai toda hora. Meu pai tem 81 anos, ele mora em Viamão, eu moro em Caxias do Sul, né? Mas se eu quisesse, se fosse mais próximo...
dele, se eu morasse em Porto Alegre e ouvir a mãe, eu tenho certeza que eu iria no mínimo um dia sim, um dia não, olhar ele pelo portão. Só ir lá olhar ele pelo portão. Oi, pai, tô aqui, pai. Porque eu ligo para ele praticamente noite sim, noite não. Eu ligo para saber como é que ele tá. Então, hoje eu disse para Camila, qual é o motivo e qual é o propósito? Qual é o motivo e qual é o momento? O teu motivo naquele momento foi escolher se envolver com outras práticas, né? E a Camila me falou um termo que se usa hoje, não é perdeu mais para o câncer, né? É os ganhadores. Porque se a pessoa veio a falecer, ela não foi um covarde, ela não desistiu. Cada organismo reage de um jeito, cada ser humano reage de um jeito. Tu não é mais ou menos privilegiado, mas que honra e que bom poder ter pessoas corajosas que encararam isso de peito aberto. O meu pai, ele é, para mim, um exemplo. Ele tem 81 anos de idade, ele teve um tumor de próstata, ele se tratou, ele fez várias radioterapias, tomou medicação, se curou. O pai é um ciborgue, ele já passou por várias coisas. Legal. E sabe o que ele diz, Aline? Quando ele tem um diagnóstico, o primeiro grande susto na nossa vida foi uma cirurgia mega gigante que ele teve que fazer de coração, que quando ele fez a cirurgia, não foi só uma válvula que ele trocou, ele botou uma válvula metálica, 3 pontes safenas e uma mamária. Depois ele teve a próstata, ele botou stent e ele botou marca-passo. Então eu digo que ele só não faz outro filho porque a esposa dele já passou do tempo. Porque eu digo, ele vai engravidar a Helena agora. E sabe qual é a frase que ele diz? Cada diagnóstico que ele tem é uma aprovação. Ele diz, filha, vamos encarar de peito aberto, porque enquanto a gente tiver que continuar aqui, vai dar certo. É verdade. Tudo vai dar certo se for a nossa missão de continuar. Se não for, mas a missão, tu pode fazer o que tiver que fazer. Não vai mais dar certo, porque a tua missão já passou, então a gente tem que encarar de peito aberto. E a maior prova para mim, Aline, foi quando ele teve o diagnóstico de cirurgia do coração, que eu contei para Camila, ele pegava caixa d'água, subia no telhado da casa, ele pegava telha para dizer na consulta com a cardiologista que ela estava louca, que ele não tinha nada, era negação. E para operar ele, um médico da equipe de cirurgia chegou para ele, seu José, eu não vou lhe operar. Porque se eu lhe operar, o senhor vai morrer na minha cirurgia. Porque 50% é o senhor querer. Todo o tratamento, sim. 50% está na mão do paciente. O meu médico também sempre falou isso. Né? O psicológico é realmente muito importante, né? Faz toda, e a gente se coloca no lugar, né? Porque duas coisas que devem impactar muito, que tu não teve o impacto de não se ver sem as mamas, porque sim. Relatos das mulheres falam que é uma das coisas que mais sofre é a tua identidade como mulher, tu ter o peito, tu ter os seios, né? Tu não conseguir tocar, ou como deixar o marido te ver e te tocar, mas o cabelo é a moldura do nosso rosto, é o que é o externo, né? É o que sim. É o visto. E hoje, os projetos de perucas solidárias que eles emprestam, né? Que eles alugam, tem gente que doa. Eu tive o prazer de conhecer, trabalhando pela RBS, num projeto de Outubro Rosa, que todos os anos a gente fazia várias ações, nós reunimos várias instituições aqui em Caxias, fizeram um desfile de moda, um dia de maquiagem, de fotografia para as mulheres com diagnóstico do Instituto Devita, que tem aqui, que faz um projeto incrível de apoio às mulheres, que é um instituto de câncer, né, que eles, de oncologia, que eles cuidam delas com todo carinho, assim. E nós conseguimos trazer uma moça de Santa Catarina e ela estava vivendo um momento na vida dela muito conturbado. Ela não se encontrava, eu não vou lembrar o nome dela agora, ela não se encontrava no que ela estava fazendo. E ela contou para nós que ela estava um dia em casa e ela ganhou um livro e ela leu e ela olhou para cima, que era o livro do desafio de não sei quantos dias. E ela olhou para o céu e disse assim, Senhor, faz alguma coisa na minha vida para me agitar, para dar uma guinada na minha vida.
cerca de 15 dias depois, acho que foi, ela estava no banho fazendo autoexame e ela sentiu um nódulo na mama dela. Uhum. E ela marcou o ginecologista e ela teve diagnóstico de câncer de mama nas 2 mamas. Nossa! E ela disse que ela olhou para cima e disse assim, também não precisava ser tanto assim, ela nem era tão grande assim, nem aí. E ela tinha um namorado naquela época. Só uma baguncinha, não precisava. Coisinha pouca, precisava ser tanto. Coisinha básica. Ela ri, ela debocha disso, ela conta isso, assim, com maior grandeza, assim, na vida dela, né? E ela disse que quando ela teve que fazer cirurgia, marcaram já, assim, de prontidão, foi tudo muito rápido, e ela não pôde botar as próteses na cirurgia, ela voltou para casa com drenos e tudo, com vários cuidados. O namorado foi no hospital, conversou com ela antes da alta, viu como é que ela estava, tudo. Quando ela chegou em casa, ele levou, se eu não me engano, ela para casa. Quando ele foi embora, disse que no outro dia ele voltaria, ele simplesmente bloqueou ela no celular, em todas as redes sociais, e sumiu no mar. Então, infelizmente, isso acontece demais, isso é muito triste. E hoje, aquele dia do nosso depoimento, assim, que ela deu esse depoimento para nós, ela disse, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque daí eu vi que ele não me merecia. Foi um livramento. Um livramento, né? Então, quanta aprovação vem por trás de um diagnóstico desse, que a gente vê o quanto importante é a família ao redor, né? Por mais que tu se sentiu sozinha, que tu se sentia sozinha e tu foi buscar a internet, tu tirou disso uma oportunidade de buscar caminhos, né? Tu estava aberta, isso foi muito legal, o estar aberto para as possibilidades de tu decidir o que tu queria para tua vida, porque tu não sabia, não dependia de ti o futuro, mas tu queria sair daquilo ali que estava te incomodando. Eu acho que é como teu pai falou, né? Se tu tá vivo e tu tem ali as possibilidades, bom, vamos aproveitar, né? É nisso que eu vou me agarrar, né? Eu vou me agarrar no que eu tenho. E se a gente está tendo essa oportunidade, por que não, né? Tirar um proveito disso? Como a tua amiga mesmo também, né, passou por isso. Ela teve um câncer, né, e se livrou de uma pessoa que de repente não era, né, o melhor. De repente não, com certeza não era o melhor para ela. Então, eu acredito que Deus, né, ele aproveita assim esses acontecimentos para poder dar uma movimentada, né? Como agora a pandemia. Eu acho que tem algo muito maior aí por trás de tudo isso, né? Por que teve que acontecer isso para a gente pensar no próximo, né? Não tem nada mais gratificante do que tu fazer alguma coisa para alguém, algo de bom. Eu digo, eu tenho uma cura diária. Cada vez que eu consigo ajudar uma mulher, dando, né, esse testemunho, falando, mostrando para elas aqui em carne e osso, tive câncer, passei por isso, estou aqui viva, estou vivendo, estou bem, graças a Deus. Eu acho que não existe remédio melhor, né, para uma mulher, para uma pessoa que esteja enfrentando câncer, do que isso. Então, isso são doses diárias, né, para o meu coração, para o meu psicológico, para eu ir voltando de volta, né, para o eixo, como eu falo, porque nada é melhor e mais gratificante do que isso. É uma pena que a gente tenha que passar por... Eu já fazia voluntariado antes, né? Mas é uma pena que a gente tenha que estar enfrentando, né, a duras penas o que a gente está vivendo hoje para poder pensar no próximo, né? E outra coisa, gurias, muito bacana que vocês falaram, que eu queria aproveitar rapidamente a oportunidade aqui, que é uma coisa muito legal, realmente, que eu acho que tem que ser falado, é o que eu tinha conversado com a Camila, que a Viviane lembrou, né? Os perdedores para o câncer. Isso não existe, gente, não existe. Fulano perdeu uma batalha para o câncer. Não, isso não existe. Sabe? Usando o exemplo do Pantera Negra, né? Que é uma pessoa, um ator conhecido e que veio a falecer recentemente. Como é que tu chama de perdedor um cara que durante os 4 anos de tratamento fez filme, produziu, sabe? Foi guerreiro. Como é que tu diz que o cara perdeu uma batalha? Perdeu não, ele ganhou.
E, infelizmente, todos nós um dia vamos morrer. Ninguém sabe quando, nem de quê, nem aonde. Por que a gente não usa, perdeu a batalha para o infarto, para o problema cardíaco, para diabetes, para o acidente de automóvel? E por que ainda existe esse estigma para o alcoolismo, câncer, né? Para tantas coisas que existem, né? Sim. Sabe, é muito duro uma pessoa que, de repente, acabou de receber um diagnóstico, sabe que vai ter que enfrentar cirurgia, quimioterapia, radioterapia, enfim, a gente não sabe qual é o protocolo médico de cada um. Ela ouvir ali uma notícia na mídia, né? A gente sabe o poder que tem a mídia. Fulana perdeu a batalha para o câncer. Não, gente, não pode. A gente tem que mudar isso, sabe? Porque isso é uma como é que se diz? Um desserviço para o paciente oncológico que está ouvindo isso. Né? Uma informação que eu procurei ali, não encontrei, foi o olhar, assim, bem nesse ponto. A gente lê notícias sobre número de casos versus números de óbito. A gente não vê percentual de cura, né? Então, assim, dá ainda, a maior parte das manchetes, das matérias, ainda elas estão com esse olho pro negativo, né? E aconteceu muito ao longo desse período de pandemia, exatamente essa questão do quanto a gente olha uma forma, a gente pode olhar de outra forma e ter uma esperança naquele ponto. Então, eu procurei vários lugares, né, na internet, a busca de quadros que nos trouxessem percentual de cura. E a gente ainda não tem esse tipo de estudo, né, ou de uso da mídia a favor da pessoa que recebe um diagnóstico, porque é muito difícil tu receber qualquer tipo de diagnóstico que seja negativo e tu não... se tu tiver mal estabilizado, tu vai olhar o negativo. Como tu me falou, achei que foi muito bom isso, assim, que tu olhou, não, eu tenho um filho, eu tenho uma vida, eu vou atrás da cura. E começou a querer saber de pessoas que tinham resultado cura. Eu quero cases de cura, me apresente pessoas que tenham passado por isso, que estão aqui para contar para mim, né? Isso. Então é isso, assim, que a gente possa mudar esse enfoque para buscar exaltar não só como vitória, mas também muitos o tratamento vivem muito bem e vão ter a outra questão. Eu brinquei, né, com vocês, né? A gente tem um bilhete que está lá na nossa mão, guardado em algum lugar, mas a gente não sabe para quando é. Eu não sei para quando é esse bilhete. Pode ser qualquer momento, né? Eu posso ter saído para comprar pão na padaria e não retornar. Isso não me faz de mim uma vencedora ou uma perdedora, né? Salvo se eu me coloquei em uma situação de risco, mas a maior parte do tempo a gente não pensa dessa forma e não age dessa forma. Então, acho que era essa para mim, assim, já levando para o fechamento, eu sei que a gente ficaria aqui horas e horas a fio, gurias, porque realmente se a gente for olhar, inclusive, eu gosto muito de olhar para esse lado do que a gente pode tirar de toda e qualquer experiência, né? Então, eu percebi, assim, ó, que para tudo, e também para quando a gente recebe um diagnóstico, a questão da crença e da fé, a mente aberta para o tratamento e para as oportunidades que a vida está nos trazendo, de conhecer coisas novas, a atitude para frente, né? Se vi uma situação difícil, estranha, deixa eu pensar, tá, calma aí, respirei, né, porque dá aquele baque, mas como é que a gente faz para ir para frente? E algumas habilidades e competências que a gente desenvolve em situações difíceis, que é uma persistência, resiliência e entrar para ação, né? Eu acho que uma coisa importante que tu comentou no início, Aline, foi assim, peguei o diagnóstico, deu aquele baque, deu aquele minuto do apagão, tá, vamos lá, o que eu posso fazer para resolver isso? E vamos para ação. Ficar ali em cima do problema, tu sabia que não ia resolver, ter ficado ali parada. Então, a gente ajudá-los a sair desse ponto de apagão que dá, né? Eu vi o Chiniachik falando sobre isso, que esse apagão acontece com todo mundo, mas tu tem que rapidamente dar o start para ação. E esse é o ponto para qualquer
questão que a gente receba. Eu já estou muito feliz que a gente ter trazido aí na nossa primeiro episódio, né, do autocuidado, autoestima, autoconhecimento, autodesenvolvimento. É especial para o Outubro Rosa, mas a gente sabe que não é só em outubro que a gente tem que se cuidar, né? Então, muito feliz, Aline, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. Agradeço. Fica aí o convite para outros momentos a gente vir a conversar, porque tem muita coisa para a gente aprender de se compartilhar com outras pessoas, tá? E já estou muito feliz por a gente ter feito essa conversa de hoje. Queria ficar aqui horas, já ia puxar um chimarrão e a gente seguia. Isso aí, isso aí. Como é que as pessoas gurias, fazem? foi show de bola, show de bola. Como é que as pessoas fazem para encontrar esse projeto Camaleão, a Casa Camaleão, a ONG, Aline? É só colocar Casa Camaleão? Isso. Facebook, Instagram, Projeto Camaleão, tá? Uhum. Então, uma casa que trabalha a autoestima contra o câncer para homens, mulheres, de todas as idades e qualquer tipo de câncer. Tá? Lá tem um grupo de terapia para pacientes e para familiares, tá? E nós temos nós temos oficinas de pintura, dicas de maquiagem, amarração de lenço. O pessoal pode ir lá pegar a peruca emprestada, usar, né, para o tempo que for necessário, depois vai lá, devolve para outra, né, outra pessoa poder fazer uso também. Tem o nosso brechó, que é maravilhoso. Amo brechó. Toda a renda... Isso. Ai, gurias, é demais, vocês têm que visitar. E toda a renda do brechó é para o sustento da Casa Camaleão. Então, realmente, assim, é um lugar, é a nossa segunda casa. Que legal. Tu sabe que esses projetos para esses momentos... esse momento nada mais é do que ressignificar a vida, né? Quando a pessoa é pega assim, num pé só. O meu irmão, ele teve um AVC há 6 anos atrás, com 49 anos, se eu não me engano, ele estava. E ele atingiu o lado direito dele. Meu irmão é ator de teatro, para mim é um exemplo assim de trabalho, de atuador. E ele criou algumas sketches para compartilhar com as pessoas como é que estava sendo esse momento dele, de se sentir invisível perante uma sociedade, dentro do hospital, os momentos que ele estava mais debilitado, mais fragilizado. Então, essas sketches, se vocês até quiserem procurar, tem no Facebook, no Instagram, depois eu compartilho também, se chama A Pele. Era ele contando em cima de uma leitura, de uma literatura que existiu, já existe, e ele deu aí uma repaginada para falar sobre o momento da pessoa, de que ele estava vivendo, né? Então, uma das coisas que ele relatou para nós foi um dia que ele estava no hospital e a pessoa responsável pela limpeza do quarto faz a limpeza e não via ele. Ele era o invisível ali, né? Então, quantas vezes as pessoas que estão passando por situações assim, dos seus diagnósticos, seja ele das várias formas que vier, seja lá o que for, se sente invisível numa sociedade. O quanto esses projetos são importantes, acolhedores, para que as pessoas possam se sentir e se inserir de novo na sociedade. Porque, querendo ou não, desde que a gente é gente, se entende por gente, a gente quer ser aceito no meio que a gente vive, né? E sempre, infelizmente, as pessoas com diagnóstico são vistas com um olhar torto, erroneamente, né? Seja as crianças com Down, seja os autistas, que por ignorância se afastam, que é melhor do que eu me aproximar, entender, conhecer. E o quanto esses projetos estão vindo para desmistificar esse nó, porque nós somos uma sociedade preconceituosa, uma sociedade ignorante para muita coisa, uma sociedade ainda que tem um longo caminho pela frente a trilhar. Então, quem sabe aí uma hora surge uma oportunidade de se criar uma oficina de teatro
dentro do projeto Camaleão. Aí eu largo esse desafio, né? Quem sabe eu conheço Olha só, teatro, show. que levem o projeto lá para dentro, essas pessoas consigam levar para outros, mesmo que seja agora por live. Quanta coisa dá para se fazer, se construir, criar sketches, né? Para poder falar desse momento, de como é que está sendo a pele de cada um, né? O camaleão de cada um. É a corrente do bem, como a gente fala, né? É a corrente do bem. Cada um, a gente se dá as mãos e todo mundo fazendo a sua parte, a gente consegue, aos poucos, ir melhorando o mundo, né? Que é o que vocês estão fazendo, né, gurias? Então, é muito bom. Que legal. Muito obrigada, Aline. Legal. Imagina, eu que agradeço. Estou mega agradecida, mega feliz em ter compartilhado esse momento hoje contigo, praticamente 1 hora de estar falando. Que muitas pessoas consigam compartilhar essa live de hoje para que outras pessoas possam se encorajar, se empoderar. Nós tivemos uma das lives, a Jaqueline, junto com a Suntina, que foi uma amiga querida que trabalha com palhaçaria, e aí ela trouxe uma coisa muito legal para nós, né? A gente só empodera alguém quando a gente dá poder para aquela pessoa, daí nós empoderamos aquela pessoa, e nada mais é que tu está fazendo hoje, é isso, empoderar outras pessoas, que legal, que elas acreditem que sim, vale a pena, sim, que a gente tem que encarar de peito aberto. Muito obrigada, Camila, é tua aí, pode fazer o fechamento. Beijo grande, Aline, vida longa. Beijo, gurias, muito obrigada. Obrigada, beijo no coração de vocês. Obrigada, Aline, obrigada, Vivi. Realmente, cada vez mais eu acredito no que a Jaque falou, né? A gente dá poder e recebe o poder ao mesmo tempo, viu, gurias? Eu falei com a Aline na segunda-feira, a gente falou sobre a questão do local de fala, né? Isso que a gente está fazendo é um pouco dessa questão também, da gente entender. Eu não tenho esse poder, eu não consigo falar sobre algo que eu não vivi, né? Então, cada um que a gente pode oferecer um pouquinho do espaço. A gente teve a coragem lá no início da pandemia de abrir essa janela e começar a abrir o nosso coração, né, a trocar experiência, e agora a gente começa a fazer isso com outras mulheres especiais, porque a gente percebe que ela precisa receber o poder de uma outra, muitas vezes, para se sentir encorajada de falar a sua história. Então, assim, eu fico muito feliz por esse momento com vocês, e que a gente vai ter muitas histórias para contar ainda, né? Porque a gente tem vida longa a todas nós, e que o Elas Conversam não para se a gente não desligar tudo por aqui. Aline, prazer, sucesso. Prazer foi meu. Vamos nos encontrar depois pessoalmente, assim que vamos sim, acabar, né? Com certeza. De brincar, porque nós temos 3 de 9 anos que vão amar. Olha só. Horrores. Que beijo, turminha. Excelente semana toda. Fiquem com Deus. Um beijão. Obrigada. Até quarta-feira que vem, porque elas conversam. Conversam. Estou aqui, vamos na internet. A gente ainda está por aqui, mas está finalizando, gurias.